Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Então, estamos sentados aqui, ó, para poder, como eu falei no vídeo anterior, nós falamos que ia deixar uma caixinha aqui na comunidade, né? Quem viu, né, sabe do que eu tô falando, provavelmente algumas pessoas não viram, mas eu deixei a caixinha para vocês deixarem perguntas e agora estamos aqui para responder, tá bom? Dá bom dia, amor. Oi, gente, bom dia, meu bem, tudo bem? Vamos gastar um sorriso hoje, todo mundo sorrindo, tá? Bom, já vou assim mandar um beijo muito carinhoso para cada uma de vocês, né? Cada um que então manda dois, o meu também. Que deixaram as perguntinhas, porque às vezes eu esqueço, né, de falar, de mandar. Então, já um beijo muito carinhoso para cada um de vocês, tá bom? Quem deixou perguntinha, quem não deixou perguntinha também, né? Às vezes deixou só um comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês sempre por isso. Vamos começar. Eu poderia até, mesmo que não fosse pergunta, ler, sabe? O comentário de todo mundo, mas não sei, fico com medo de ficar muito grande e vocês não gostarem, né? Porque foi mais de 50 comentários. É melhor não ler de todos, porque às vezes a gente acaba pulando um ou outro, né? Porque são muitos, e fica alguém que pode achar que a gente não quis responder o dele. Então vamos responder mais as perguntas, né? Nós vamos... Mas lembrem-se que eu vi todos os comentários, tá bom? E sou muito grata por cada um deles que estavam por aqui. E o senhor Silvano viu todos os elogios. Estou me sentindo aqui, estou feliz da vida porque estou sendo muito abraçado por todos, né? E está muito, muito bom mesmo essas situações de todo mundo rezando, todo mundo feliz com a minha recuperação. Essa situação tá maravilhosa para mim. Muito obrigado. É isso, então assim, vou pausar, né, claro, porque eu não selecionei, sabe? Vou escolhendo aqui aleatoriamente mesmo, para responder, mas aí eu vou dando umas pausas aí no vídeo. Não é escolhendo, é porque na verdade é o seguinte, tem perguntas e tem comentários. Então assim, as perguntas que a gente vai responder, obviamente, são perguntas, então a gente tem que ir olhando o que é pergunta para responder. Para selecionar, para responder. Enquanto o Malu, olha ali, eu vou responder uma pergunta que fizeram. Quem fez? Não lembro, depois eu falo, vou olhar aqui ainda o nome. É porque tem uma pessoa, uma seguidora, que perguntou sobre a terra lá na roça, se dá para plantar de tudo, milho, etc e tal. Bom, a terra é o seguinte, ela sendo cultivada, aí é lógico que tem uma situação onde assim, tem plantas, né? Tem coisas que a gente planta que aceita melhor, de acordo com o solo. Tem outras que não. Ali, por exemplo, no nosso sítio lá, é um lugar ideal para plantar abacaxi, por exemplo, né? Abacaxi adora a terra daquele jeito. Mas sim, lá dá para plantar de tudo, sim, né? Só que o detalhe é o seguinte, tem muitas coisas que, às vezes, o solo está pobre em nutrientes, precisa fazer uma adubagem, precisa uma adubação, precisa, às vezes, cultivar a terra, tipo, arando ela, né? E, na maioria das vezes, tudo que se plantar lá precisa, mais do que nunca, de uma irrigação, essa situação toda. Mas, assim, a princípio, pelo que eu entendo, porque eu nunca morei no interior, nunca cultivei terra interior, aliás, eu morei no interior quando eu era criança, na época do meu pai. Mas pelo que eu entendo disso, lá, por exemplo, onde que nós temos sítio lá, é a terra do meu pai, que eu sou de Belo Horizonte. Mas o que eu entendo disso, eu sei que lá sim pode ser plantado. Ali mesmo, né, depois da presa, no morro do outro lado, na época que meu pai era menino, ele trabalhava com o pessoal ali, que ali era uma fazenda, onde que é nosso hoje, onde que tem os outros vizinhos, era uma fazenda. E meu pai foi trabalhador rural daquela fazenda lá. E lá eles tinham plantação de café e de milho, entendeu? Então assim, milho tranquilamente, cana, milho, mandioca, abacaxi, assim, várias coisas, eu estou certo que sim.
Mas ali é muito bom para plantar um cafezal, por exemplo, seria muito bom. Ali... Aquela parte de baixo por cima da presa, lá entre a presa e a casa, não a parte que a gente chega, né? Parte de baixo, é uma terra melhor. Fundo do terreno. O fundo do terreno, porque a parte que a gente chega, eu sempre mostrei para vocês que a gente chega é sempre cascalhado, né? Mas não quer dizer que por baixo não tenha terra, tem terra. Só que a parte dos fundos é bem menos cascalho. Tem cascalho também, porém, ali se você trabalhar, né, mexer a terra, tem terra boa também ali. Então, com certeza dá para fazer muita coisa lá. A terra lá é ótima. Inclusive, onde nós fizemos a casa lá, quando foi fazer a fundação, né, abrir os buracos, fazer o alicerce. Terra pura, né? Quem a partir no máximo de 15 centímetros já era terra. Então, assim, entre 15 e 20 centímetros que a gente cavacar ali, aí é terra pura, entendeu? Então, a terra por baixo é um solo muito bom, muito rico. E lá também, mais embaixo, né, depois do padrão de luz, lá perto dos pés de manga, ali sim, ali é só terra. Sim, dá para fazer. Agora, a questão do cascalho em si, dependendo do que vai plantar, não atrapalha, até ajuda, né? Porque viram... ajuda a segurar a água, né? Tipo com a esponja, absorve mais a água, né? Então, Jussara. A pergunta sobre o terreno foi da Jussara. Beijo, viu, Jussara? Muito obrigada pela sua pergunta. A Lúcia Helena, ela perguntou assim, ela deixou boa noite, né? Deus abençoe. E perguntou, Malu, de tudo que você passou, teve uma hora que você pensou, não vou aguentar? Amo seus vídeos, família. Amo seus vídeos e sua família. Ah, gente, assim, sempre tem, né? Quando a gente tá passando por momentos, assim, né? Difíceis, a gente pensa que, assim, vai durar pra sempre. E aí chega uma hora que você já fica exausta, né? Claro, teve dias que eu falei, ai meu Deus, sabe? Assim, quando você pensa bem cansada, sabe? Que você só chora, assim, de tão exausta que você tá e você não tem o que fazer. Mas aí, hoje em dia, antes eu escandalizaria muito mais, né? Mas hoje em dia eu falo assim que a maturidade, né? O passar do tempo vai te dando sabedoria, eu acho, né? Ensinando que, assim, eu aprendi que nada é pra sempre. E o que não tem remédio, remediado está. Então, assim, e o que tem que acontecer, vai acontecer. Por mais que você chore, esperneie, não adianta, tá escrito, né? Então, eu boto isso na minha cabeça pra poder tentar não me desesperar tanto, entendeu? Com qualquer que seja a situação hoje em dia, eu tenho tentado fazer isso. E esperar que uma hora vai passar, né? Ninguém vai viver naquela situação para sempre. Uma hora vai passar de um jeito ou de outro. Então, assim, né? É difícil. Quando a gente tá lá, né? No olho do furacão, para mim já foi muito mais difícil, digamos assim, enxergar uma luz no fim do túnel. Mas hoje em dia, como eu disse, né? Eu tento pensar desse jeito para poder conseguir ver o depois, sabe? Bem mais claro, vamos dizer assim. Bom, a Vilma, né? Vilma Silva Matos, disse aqui, fica bom logo, Silvano, para voltar a fazer coisas maravilhosas em casa. Obrigado por gostarem. E ela está fazendo a pergunta seguinte, qual será o próximo trabalho em casa? Nós tínhamos, antes de adoecer, um plano da sequência do lado de fora, da casa aqui. Tipo fazer um corrimão, fazer as coisas lá de fora, que nós estamos querendo fazer várias coisinhas ali fora ainda. Mas aí pintou uma necessidade lá na roça, assim, a gente colocou como prioridade lá na roça. E depois, posteriormente, depois que nós fizermos lá na roça, lá no sítio, aí obviamente a gente vai voltar a fazer aqui. Mas por enquanto, aqui vai estar assim meio que suspenso. Pausado, por enquanto, né? Tem muita aqui. Coisinha ainda para catar, né? Principalmente do lado de fora da casa. Mas, não sei, Mari tá com os planos aí. Não tem jeito de fazer lá e aqui ao mesmo tempo. Então, lá para mim, para nós, no caso que nós conversamos, Luci e
e a gente está considerando lá a prioridade, né? Então a gente, não sei, gente, vamos vendo aí. Vai assistindo os vídeos aí que vem muita coisa boa, muita surpresinha por aí. Principalmente para quem gosta, né? Igual ela que disse que é maravilhoso, né? Então, Vilma, né? Obrigado, tá? Pela pergunta, um pela beijo pergunta e pelo elogio, você. né? Beijo no seu coração. Aqui tá perguntando aqui a Sueli Lima, tá? Ela tá aqui. Boa noite, Malu. Saúde para seu Silvano. Obrigado para nós, para todos nós e toda a família. Malu, você dirige há muito tempo. Quantos anos tirou carteira de motorista? E você dirige muito bem, é atenta. Te admiro. Tenho medo de dirigir, não tenho vontade nenhuma. Beijos. Beijos para você também, no seu coração. Sério? Responde. Nossa. Perguntou para você mesmo. Não, eu dirijo já uns 18 anos, mais ou menos, gente. O Rian era pequeno, bebezinho, né? Quando você se habilitou, né? Tava andando já, acho que tinha uns 3 anos. Então deve ter uns 18 anos. Entre 18 e 19 anos. Mas, nossa, eu confesso que eu não entendo, assim, as pessoas, sabe, que fala que tem medo de dirigir, que não gosta, que... Ai, porque eu amo, gente. Sim, eu sempre, na verdade, antes de começar a dirigir, antes de aprender, né, a dirigir, eu sempre fui, assim, nossa, fascinada. Achava, assim, parecia, assim, tão mágico, sabe? Você entrar dentro de um carro e sair dirigindo. Não é por isso que ela dirige bem. De fato, ela dirige muito bem, sim. É muito atenta e tudo. E é por isso que ela dirige bem, porque ela faz uma coisa que ela adora fazer. Então, nossa, antes de tirar minha carteira, eu já me via ali, sabe? Eu achava muito incrível dirigir, mesmo sem saber nem para que servia nada dentro do carro. Mas eu entendo, né? Na verdade, eu não entendo. Eu fico me perguntando, como assim, né? Que alguém não fala que não gosta, que não tem menor interesse em aprender a dirigir, enfim. Mas cada um, né? Tem as suas preferências, as suas, né? Mas eu amo, gente. Nossa, pra mim, assim, quando eu tô dirigindo, às vezes tem vezes que eu me pego, assim, principalmente quando eu pego a BR, sabe assim, só vou, até esqueço pra onde eu tô indo. Na hora que eu vejo a entrada, eu falo, eu tenho que entrar aqui. Porque, sabe? Mas é muito bom. Né? Se você tem medo, aí teria que, né, trabalhar. Mas você também falou que não tem vontade, né? Mas eu só falo pra vocês que, assim, é maravilhoso. Eu gosto muito. Elineide de Brito dos Anjos. Seu Silvano, você não está podendo trabalhar fora devido à recuperação, mas conta pra gente como está sendo ficar mais tempo ao lado da Malu e ajudando na cozinha. A Malu é assim, uma pessoa que eu tenho assim um apego muito grande. Eu acho que eu já disse sobre meu sentimento e tudo por ela e tudo, mas eu adoro, sim, né? Ela me faz muita falta. Eu gosto de estar perto dela. E assim, tem coisas que são ímpares, né? Então não tem nem como deixar passar quando eu tenho a oportunidade de estar ao lado dela. E assim, eu falo assim, eu vou fazer isso para você, não é para ela. Tipo, a gente está na cozinha, vou fazer uma comida, ou vou lavar uma louça, alguma coisa. Eu falo, vou fazer para você, mas no sentido assim, de poupar ela de ter que fazer. Não é que eu estou fazendo para ela, que se, por exemplo, aquilo ali, eu fizer aquilo ali, vai beneficiar só ela. Mas geralmente tem o hábito de falar assim, vou fazer para você. Agora, nesse caso aí, eu adoro sempre estar perto dela. Tipo uma coisa que eu sempre adorei quando eu trabalhava de empregado. Raramente ela ia, mas de vez em quando aparecia no meu trabalho. E eu adoro assim, se eu estiver no lugar ela chegar, seja lá na roça, seja aqui mesmo, ela já saiu daqui, eu fui, depois ela saiu, foi lá para a roça. Então está sendo maravilhoso, né? Como eu disse. Nós já trabalhamos juntos. Sim, nós já trabalhamos juntos, sim, né? Mas tanto fazendo linguiça como também na serviço de serralheiro. Gente, vocês acreditam que eu já fui serralheira junto com meu marido?
Então é isso, eu posso falar que estou aproveitando o máximo. Tá ótimo, tá maravilhoso. Né? A gente aproveita esses minutos, esse tempinho, né? Graças a Deus, depois também que a gente parou de trabalhar fora, digamos assim, né? Viemos trabalhar para nós mesmos, né? Em casa, assim, modo de dizer, né? Por conta própria. A gente já tem passado mais tempo junto, né? Agora não tanto assim também, né? Como agora que ele realmente não tá saindo para trabalhar. Mas é muito bom. É um arroba, né, gente? Então, às vezes, o nome nem sempre fica tão claro, né? Mas quem é sabe que é o arroba dela que eu tô falando. Amor Corrosa. Acho que é isso. Ela falou assim, Malu, conheci seu canal por indicação da Dani Mendes. Sou nova no canal dela e no seu. Estou amando conhecer vocês. Deus abençoe sempre. Ah, do canal da Dani. Quem não conhece, né? Que eu acho assim... Todo mundo conhece o canal da Dani Mendes, que é minha filha. Também grava os vlogs dela aqui no YouTube. Mas assim como não conhecem, todos que são seus seguidores conhecem o canal dela, da Dani Mendes, também todos que são seguidores dela não conhecem o seu canal. Que às vezes a gente acha que todo mundo conhece, né? Mas se vocês não conhecem, vão lá. Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dela, para vocês irem lá conhecer. E muito obrigada, tá bom, minha querida? Vou pausar um pouco o telefone, porque se o vídeo fica muito grande, fica ruim para eu jogar depois no computador. Então, vou pausando aí. A Solange. Solange o quê, amor? Solange Cristão. Solange. Ela perguntou quando que a gente vai pro sítio. A gente queria Oi, ir... Malu. Só gostaria de perguntar quando vocês vão pro sítio. A gente queria ir o quanto antes, né? Agora... Queria não. Queremos. Quer, né? Nós queremos ir o quanto antes, só que estamos pondo as coisas em dia devido ao problema de saúde que eu estava. Estou quase 100%, mas ainda não estou 100%. E tinha outras coisas que nós precisávamos resolver e não resolvemos devido a esse imprevisto da minha saúde. Então, assim, em breve, bem em breve, né? Já nós vamos. Qualquer hora, estamos ansiosos para ir. A qualquer hora aparece aí o vídeo que estamos por lá. Porque assim, a gente tá com esse negócio de ir no médico, fazendo os check-ups, né? Essas coisas todas. Então, a gente tá resolvendo essas coisas primeiro. Provavelmente até né? o final do mês agora, de julho, nós vamos estar indo pro sítio, sim, tá bom? Então, vamos ver. A Cida, ela falou assim, olá Malu, Silvano, bom dia, bom domingo. Foi ontem que eu deixei a caixinha. Agora que o susto passou, como se sente, Silvano? Malu, admiro seu cuidado com o esposo, com a sua casa. Como que tá se sentindo agora, amor? Porque estamos depois do susto. Não entendi. Como é Ela perguntou assim, ó. Agora que o susto passou, como está se sentindo, Silvano? Cida. Bom, eu confesso que é tipo assim, sabe quando a gente está assim, tipo, entalado, e a gente quer dar aquele suspiro e agradecer, graças a Deus deu certo, graças a Deus o pior passou. Eu estou me sentindo assim. Sim, eu estou preocupado, né? Assim, obviamente, eu estou saindo de um tratamento para poder ficar bom. Melhor ainda, né? Mas a gente tem medo de uma recaída, né? Eu não sei, ainda mais na minha idade, tudo, o que aconteceu. Mas eu tenho otimismo e, assim, como eu disse agora há pouco, né? O que não tem remédio, remediado está, mas a gente procura se cuidar. Obviamente foi um puxão de orelha no que aconteceu comigo, um puxão de orelha, eu digo assim, serviu de alerta, né, para mim procurar me atentar mais, né, a me cuidar e tudo. Mas, de qualquer forma, hoje eu estou me sentindo assim, estou com a sensação de alívio, né, de agradecer a Deus por tudo. É bem isso. Irani Viviana. Ela falou assim, Malu, gostaria de saber se o senhor Silvano é caminhoneiro e há quanto tempo? Beijos do coração de vocês, beijo minha querida.
E não, ele não é caminhoneiro. Nunca foi. Nunca foi caminhoneiro. Eu dirijo qualquer veículo, mas nem habilitado para caminhão. Eu sou, não. Nunca fui caminhoneiro. Tive sim vontade quando eu era mais jovem, mas acabando que não, como os outros, não engrenei nessa situação, dessa jornada, né, essa profissão. Então, assim, acho até bonito, mas não sou, não. É porque teve aqui mesmo, vi uma pergunta que agora não tô achando ela aqui, foi de uma menina que falou, Malu, é uma cabine, né, de caminhão, que vocês veem lá fora. Sim, deixa eu contar para vocês que que acontece, é um caminhão, tá? É um caminhão assim, chama-se cavalo mecânico, que é uma carreta, mas só a frente, só a parte do caminhão, não é a carroceria, não. A gente está com ele guardado ali, por quê? Porque eu peguei esse caminhão, foi num negócio que eu fiz, e aí nessa negociação a pessoa se propôs, eu estava interessado em dispor, era um terreno que eu tinha, um terreno sem benefício nenhum, e aí eu peguei, fui e fiz a troca. Só que esse caminhão precisava de fazer algumas manutenções nele, eu já peguei sabendo disso. E aí, para não deixar na rua, eu coloquei ele ali, eu tive que quebrar a laje, porque ele é teto alto, né? Ele é bem alto, então assim, quem olha daqui não tem essa percepção, porque lá onde ele está é baixo. Mas aí eu tive que quebrar um pedaço da laje para ele caber lá dentro. Eu não tinha outra opção, porque no portão da garagem onde entra os carros pequenos, ele não passava. E até mesmo o solo, né, onde também tem um terreiro ali, foi aterrado, então eu não quis arriscar, porque não está bem compactado, a gente compactou na mão. Enfim, é um caminhão sim que está lá, e a gente está fazendo uma revisão nele, uma manutenção nele, para vender, porque se vender eles do jeito que eu peguei, muita gente não valoriza. Então eu prefiro dar uma ajeitadinha, arrumadinha nele direitinho, para poder vender ele no preço de mercado. Mas não, é um caminhão sim. É um caminhão, Não é só carroceria, nem só boleia, não. Porém, ele não dirige, tá bom, gente? Não é caminhoneiro, meu marido é serralheiro. Eu sou marceneiro, carpinteiro e carvinho, que eu tenho várias, assim, aptidões. Aqui pra nós, ele faz de tudo, né? Vocês veem, mas assim, né? Pra fazer fora, ele gosta mesmo, assim, que ele oferece o serviço dele de serralheiro. Como profissional, eu sou serralheiro. Então, assim, eu tenho outras habilidades, mas não profissionalmente falando. Eu sei fazer bem feito, sei. Talvez até melhor do que alguns profissionais. Mas eu prefiro não me arriscar. Então, porque pra nós, ele vai lá e faz, eu me dedico à arte da serralheria, porque a arte da serralheria, eu me dedicando a ela, eu vou ter como atender um cliente bem atendido, porque eu vou estar dominando bem. É bem isso. Boa tarde, Malu e Silvana. A Belanisa. Sim, Belanísia Prado. Beijo, Belanísia. Belanísia Prado, beijo no coração. Boa tarde, Malu e Silvana. Primeiro, estou feliz porque seu Silvano está melhorando. Obrigado, fico mais feliz ainda com seu carinho. E então, eu vi que seu esposo está com anemia. Eu tive... Não entendi direito, meu primeiro filho, olha, foi uma guerra, não conseguia amamentar. Foi o leite seco, porque eu não tinha apetite, foi um ano meio para curar anemia. Mas curou. Eu comia beterraba, fígado de galinha, carne de panela, com batata doce, salsa, não foi fácil, mas curou. Ah, Malu, você sempre foi dona de casa? Nunca trabalhou fora? Quem dera, né, Malu? Só curiosidade. Amo, adoro você, sua família, seus filhos, seu neto, pura fofura. Beijo. Beijo, minha querida. E anemia, os médicos, inclusive, já falaram mesmo, é um troço que é mais complicadinho, assim, né, de curar, mas no final dá certo, né? Como diz, que nem ela falou, a gente tem que focar mais agora na alimentação também, né? Não só no medicamento que ele tá tomando, procurar focar em coisas que também ajudam, né? Alimentos. E que bom, graças a Deus, né? Que você conseguiu se curar da anemia.
Mas não, na verdade, eu sempre fui dona de casa, assim, eu sempre fui, mas eu sempre trabalhei fora, né? Eu trabalhava fora, trabalhei fora até, desde o quê? Na verdade, eu falo assim que eu trabalho desde que eu me entendo por gente. Quando eu descobri o que era ser gente, eu já trabalhava fora. Mas eu trabalho fora desde meus 12 anos de idade. Eu sempre trabalhei em casa de família, né? E trabalhei até meus 30 e quantos, amor? Quanto que nós paramos? Que eu parei, assim, de trabalhar em casa dos outros, né? Porque aí eu parei de trabalhar. Que você parou de trabalhar de empregada, né? Que você começou a trabalhar para você, tem a média mais ou menos de 12 a 14 anos, entre 12 e 14 anos. Aí parei de trabalhar lá, fui trabalhar com meu marido. O marido já estava com a serralheria. Fiquei um tempão trabalhando com ele de serralheria, na serralheria. Mas trabalhando mesmo, né? Fazendo as coisas, pintando, cortando ferro, etc. Fazia tudo, como um homem. Exatamente, gente. Eu ia lá, o marido tinha uns... Eu não tinha moleza, não. Recebia o mesmo salário dos outros. Eu recebia salário porque eu trabalhava tanto quanto eles, né? Porque tinha os meninos que... O pessoal, né? Quando o marido pegava trabalhos maiores, digamos assim, né? Sempre tinha os funcionários que iam com a gente para poder fazer. Então, eu trabalhava igual, então eu recebia igual, né? Então... Porque assim, eu não tenho funcionários, mas assim, fixo, quando a gente pega um serviço maior, aí a gente sempre contrata a mão de obra temporária, né? Exatamente. E naquela ocasião, né, no início, Malu e eu eram mais jovens, né? A gente tinha mais disposição, então a gente ia muito... trabalhava junto, fazia serviço juntos, né? Aí beleza, passou esse período, parei, né, de ficar indo com ele, mas eu não conhecia aquela pessoa que não tem sossego na vida de falar, não tô fazendo nada. Aí comecei a fabricar linguiça. A princípio era para vender na porta, mas aí tava devagar demais na porta, lá fui eu. Tava devagar porque não tava tendo uma boa saída na porta, né? Esperar o cliente vir. Pouco, então, ia atrás do cliente. Aí lá fui eu pra rua vender. Aí eu vendia linguiça, vendia tempero, vendia assim, um monte de coisinhas na rua. Queijo. Aí até quando a Dani se casou. Foi a partir daí que eu parei de ir, né, pra rua vender minhas coisas. E comecei o canal aqui no YouTube. Então, assim, eu sou uma pessoa imperativa, digamos assim. Eu não consigo falar, tô fazendo nada. Gente, como que ninguém faz nada na vida, né? É impossível. A vida é isso, ó. Você tem que estar sempre em movimento, né? Fazendo alguma coisa, ou pelo menos se sentir útil, se sentir ocupada. Enfim, eu gosto. Não gosto de ficar assim, sabe? Não tem nada, não tem expectativa de nada na vida. Não consigo viver assim. Mas é isso. Muito bom, né? Não tem nada a reclamar também, não. Foi do jeito que tinha que ser, né? A questão é que Malu disse, né? Quando ela começou a se entender por gente, muito criança ainda, 12 anos, ela começou a trabalhar fora por necessidade, é claro, né? Para ajudar no orçamento da família e tal, mas depois que a gente se casou, ela quis continuar também para a gente ter um conforto melhor, né? E quando ela teve o Daniela, né, a Dani, e depois o Rian, ela deixava, né, contratou uma pessoa mais de confiança, mais próxima da gente para poder tomar conta e continuou trabalhando. Eu sempre trabalhei. Para poder a gente continuar também tendo esse conforto, né, assim, porque é lógico que o salário dela ia somar junto ao meu para a gente ter um orçamento melhor. Então eu sempre me vi assim, sabe? Na função, vamos dizer assim. Aqui, ó. Solange de novo, tá? Solange, Cristões, sei lá, perdão. Mas a Solange perguntou agora há pouco sobre o sítio, eu respondi. Aí, quando nós vamos para o sítio, a Solange tem uma outra pergunta aqui. Amo ver o companheirismo do seu esposo, dá um conselho para ter um bom casamento. Eu suponho que é uma pergunta, né? Bom, da minha parte, o conselho é o seguinte... Eu sempre digo que eu prefiro ter paz do que ter razão. E paz para mim é ter um bom relacionamento com o Malu. Então, eu acho assim que, sabe, que às vezes a gente fica muito irritado, fica assim, não, mas eu, sabe, não quer abrir mão. Mas aí a gente pensa assim, poxa, mas não é o meu objetivo, não é a minha vida.
Então, assim, vamos abrir mão, vamos esquecer de ter razão e vamos ser sensatos, né? Nós queremos o quê? Ter paz, ter uma vida boa, junto, um bom relacionamento. Então, assim, em vez da gente querer ser egoísta de a pessoa ter que nos aceitar do jeito que as coisas estão acontecendo, vamos aceitar do jeito que as coisas estão acontecendo, vamos abrir mão um pouquinho. Então, meu conselho é o seguinte: a outra pessoa, ela nunca está certa quando a gente quer ter razão. Mas vale a pena ter razão? Ou vale a pena ter um bom relacionamento? Então vamos esquecer esse negócio de ter razão. Dependendo, né, da situação, principalmente, o que você vai fazer com a sua razão é sua e o outro talvez não concorda e tá tudo bem, ninguém é igual a ninguém, né? Então, assim, a gente respeito, né? Como que eu vou dizer? Companheirismo, aprender a dividir tudo, né? Porque, assim, tudo que é dele é meu, enfim. A gente, às vezes, por educação, você pede, né? Mas pra nós é tudo de todo mundo. Não existe esse negócio de que isso é meu, isso é seu, não, sabe? A Cíntia, ela falou assim: Malu, como está você? Pois não fala mais do tratamento que você estava fazendo. Malu, a cor do seu cabelo antigo estava muito linda. Quando eu estava loura, né? Eu gostava também. Cíntia Adriana. Mas aí um beijo, Cíntia. Depois que eu dei essa escurecidinha, aí, como diz, fica mais difícil agora eu voltar ali, né? Pra clarear de novo o cabelo. Vocês sabem, tem todo um processo pra passar. Mas hoje, de vez em quando, dá vontade de voltar, sabe? Com o cabelo claro. Mas tá bom, acho que eu não vou mexer não, porque, nossa, o cabelo já é muito agredido, né? Vocês veem aí, é tinta todo dia, é progressiva. Então, é melhor deixar quieto do jeito que tá. Mas eu também gostava, achava bonito. E a questão do tratamento, gente, era basicamente esse mesmo, né? Que eu falei pra vocês no vídeo anterior aí, não sei, talvez ela não viu. Não é, também o vídeo ainda não tinha ido pro ar, não. Porque era questão disso mesmo, de glicose, né? A pressão, vocês veem aí, eu tô agora fazendo acompanhamento, tô tomando medicação, né? Que é o remedinho lá de pressão. E agora a questão da glicose, como eu disse, não tô diabética, tô com glicose alta, porém, ainda não tá, né, na taxa de considerar diabético, não. Mas tô tomando um remédio, inclusive, para isso. E fazendo a dieta, né? Que o médico, que nem eu falei pra vocês, pra evitar, né? As farinhas brancas, enfim, arrozes, cortar algumas coisas. Então, eu tenho feito isso e vou começar com os meus exercícios físicos, se Deus quiser. Em breve vocês vão ver aí, vão ter notícias de Malu mais fit. Essa é brincadeira. Fit é ótimo, né? Fazer uma esteira. Mas vou fazer meus exercícios direitinho. E é isso. Adriana Souza. Boa noite, Malu e seu Silvano. Espero que estejam bem. Há quantos anos vocês são casados? Beijos, Deus abençoe sempre. Um beijo para você também no seu coração, Adriana. Bom, esse negócio do casamento nosso já está... Eu tô perdendo a conta. Já perdemos as contas, gente. Estão entendendo? Vamos fazer o quê? 31? Acho que é 31 anos. 32? Não, 31. Não, sou. Não é 31, não. Daniela já fez 30. Não, Daniela tem 29. Não, ela acabou de fazer 30. Então é 32, né? 32, 33, gente, por aí. Depois a gente responde essa parte exata, tá? Com certeza, né? Mas é de entre 32 e 33 anos já. 32, 33. É porque a gente tem que olhar. Porque eu logo depois eu já engravidei, entendeu? Então a Daniela não foi muito depois do casamento, não. Mas por isso que eu acho que é 31 para 32. Porque a Daniela fez 30, né? De 32 para 33. Mas enfim. Mais ou menos. Vocês veem, né? Já faz tempinho, né? Não é tanto tempo assim, não. 30 anos. Já fizemos boda de prata e já estamos, assim, há 3 décadas juntos. Ela falou: Oi, Malu, me chamo Silvia. Sou do Acre. Sou fã da sua filha. Amo sua família. Manda um beijo pra mim nos seus vídeos.
Beijos, abraço, fica com Deus. Beijo, minha querida. Deus abençoe. Lá do Acre, né? Olha que maravilha. Nossa, muito obrigada, tá bom? Pelo seu carinho. Um beijo muito carinhoso para você. Jussara Gonçalves, eu acho que é a mesma que nós respondemos agora há pouco, mas é outra pergunta. Boa noite, Malu, senhor Silvano, pretende viajar com aquela vez? Bom, por enquanto, a gente até gostaria, assim, de fazer uma outra viagem, mas por enquanto não. Por enquanto, assim, para nós, como aquela vez, não. A gente pretende agora focar, assim, em situações aqui e no sítio, mas futuramente, quem sabe a gente não vai fazer uma viagem, né? A gente até tinha uns planos. Foi muito bom, foi maravilhoso. Mas aí aconteceu tudo que aconteceu, né? A gente não foi, mas nós tínhamos uns planos de fazer, né? As nossas viagens. Mas nós temos planos, assim, de fazer alguns passeios aqui próximo. Não é uma viagem em si, mas alguns passeios, né? Nós vamos fazer sim. Os passeios pequenos, tipo, ok, mas tô falando passeio tipo em cachoeira, vamos esperar aquecer um pouquinho o clima, né, o tempo. Agora tá frio aqui. Deixa começar o calor, né, pós-agosto. A gente pretende sim fazer alguns passeios. Agora uma viagem, tipo aquela e tudo. Isso, para esse ano, muito provável que não, porque nós temos muita coisa, como diz o ditado, a nossa agenda vai estar bem cheia. Então veremos, mas assim que for possível, né? Vamos de novo. Lucinha, Malu e Silvana, adoro vocês. Quanto tempo? Obrigado, beijo no coração. Qual é o nome dela? Lucinha? E essa recuperação da cirurgia, quanto tempo é essa recuperação da cirurgia? Bom, deixa eu responder, porque eu conversei com o médico sobre isso, né? O que acontece? Essa cirurgia é o seguinte, o que o médico me explicou, o cirurgião no caso, eu conversei com ele, perguntei até mesmo se eu sabia, porque eu trabalho com serviço serralheiro, eu trabalho com serviço um pouco mais pesado e tudo. Ele disse, primeiro, devido à minha idade, a recuperação é um pouco mais lenta do que se uma pessoa mais jovem, que eu já passei dos 60 anos. E segundo, cada organismo reage de um jeito. E terceiro, eu tive uma cirurgia invasiva. Foi um corte bem grande, né? Eles falam na linguagem deles, abriu muito, né? Então, foi um corte maior. E teve aquele procedimento todo. Mas, às vezes que eu já estive com ele, né? Que tive os retornos. O que ele me disse é o seguinte, eu estou satisfatoriamente bem, está recuperando muito bem, e que já estou, assim, ficando apto para trabalho, e posteriormente só tende a melhorar. Média de 30, 40 dias, mais ou menos, né, da cirurgia? Não, agora já passou disso, né? Já? Já, nós já estamos, da cirurgia, nós estamos com mais de 40 dias. Da cirurgia? Caramba. Foi 18, né? 18 passado fez, né? E nós hoje é 30, então nós já estamos com 42 dias hoje, né? Da cirurgia. Digamos que 2 meses, né? Para poder ficar assim, 100%, né? Para poder... Falando pelo jeito cirurgia, que eu estou hoje, o que eu estou me sentindo, eu suponho que para mim ficar bem mesmo, eu devo levar, assim, em média de 90 a 120 dias. Ficar bem, que eu digo, né? Hoje eu posso trabalhar, eu já estou em condições de fazer as coisas mais moderado. Agora, voltar àquela atividade mais, né? 100%, né? 100%, eu suponho que é entre 90 a 120 dias. Sueli. Sueli, eu lembro mesmo do perfil dela aqui há muito tempo. Ela falou assim... beijo, Sueli. Muito obrigada pela pergunta, tá bom? Malu, te sigo faz tempo. Assisto todos os vídeos. Minha pergunta é: quantos anos você tem e seu esposo? Bom, gente, eu já cansada de falar pra vocês, vou falar a última vez, hein? A última vez que eu vou falar a minha idade aqui, hein? Eu tenho 50, gente. 50 por aqui. É isso. E o senhor Silvano tem 61 anos e
5 meses. Detalhista, né? Bem assim. Isso. Eu já passei dos 60. Jovens senhores. Deixa eu responder uma aqui. Deixa eu ver aqui. Olá, Malu, sou inscrito há muito tempo, gosto muito de vídeos. Instrumento da verdade. Olá, Malu, sou inscrita há muito tempo, gosto dos vídeos da Diane e da Sedane. Eu admiro muito você. Gostaria de saber como você faz para ficar toda linda assim. Eu vou responder. Gente. A genética, né? Claro, em primeiro lugar. E ela se cuida muito. E é muito amada. Muito obrigada pelo carinho. Isso é bondade sua. Bom, gente, é isso, né? Respondemos praticamente todo mundo aqui. Então, assim... como eu disse, né, se a sua perguntinha, seu comentário, um beijo muito carinhoso por cada comentário, porque, como eu falei, não vou falar tudo, porque senão fica muito grande o vídeo, mas sintam-se todas, né, beijadas e muito grata pelas perguntinhas de vocês. Se tiver qualquer outra pergunta, pode fazer aqui mesmo nesse vídeo, ou eu respondo nos comentários, né, ou no próximo vídeo que a gente estiver gravando também, eu respondo vocês, tá bom? E é isso, né, amor? Vamos finalizar por aqui, para não ficar tão grandão também. Mais um bate-papo mesmo, né? Pra gente ficar assim, ó, mais pertinho, interagindo. Espero muito que vocês Não, mas não é só isso, não. Nós queremos pedir mais uma vez, né? Para todo mundo, quem não foi inscrito, se inscrever. Quem não deu um like, dá um likezinho, que para nós é muito importante, faz muita falta. Eu não sei se chama ripar, eu acho que é esse nome. Ripar, tanto faz. Mas isso também ajuda mais ainda. Assistir os vídeos sempre. E quero, né? Deixar sempre os comentários de carinho de vocês, que a gente ama ler por aqui. Tem muita gente que fala sobre ter vontade de nos conhecer. Se eu pudesse, eu também conheceria cada um de vocês pessoalmente e abraçaria, dava um beijo na testa de cada um. Mas quem sabe um dia, né? Aos poucos, né? A gente vai se esbarrando por aí, digamos assim. Continue assim, porque você está fazendo a gente se motivar cada vez mais para poder ter isso aqui. Continuar trazendo, né? Os conteúdos para vocês. E, como eu disse, vamos gastar sempre um sorriso, tá? Um sorriso vale a pena a gente gastar todos os dias. É isso, gente. Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.